Prezados compatriotas, hoje apresento a última parte da série sobre Getúlio Vargas. E essa última parte fala sobre a política externa de Getúlio. E assim fechamos, mas não concluímos e muito menos exaurimos a discussão sobre a grande liderança nacionalista que foi Getúlio Vargas para o Brasil. A política externa de Getúlio, né, que, assim como muitas das dimensões da era Vargas, não é bem compreendida, está cercada de desinformações, de nuvens, de confusões, a política externa de Getúlio refletiu, apoiou e complementou no plano das relações internacionais o direcionamento da Revolução de 30 no plano interno, já analisado em vídeos anteriores. Então não houve nenhuma contradição entre a política externa e a política interna de Getúlio. Ambas formavam parte de uma mesma totalidade, que era o projeto do Brasil soberano, do Brasil independente, levado a cabo pela Revolução de 30 e progressivamente realizado, cujo início se realizou, mais propriamente dito, na Revolução de 30. E portanto, a política externa do Getúlio preconizava e praticava uma posição de absoluta independência e soberania em relação à Europa, aos Estados Unidos e à União Soviética, e era, ao mesmo tempo, também uma política externa que preconizava uma posição de aproximação com os vizinhos sul-americanos, em particular com a Argentina, que foi, junto com o Uruguai, o único país estrangeiro que Getúlio visitou em toda a sua vida, na década de 1930. Getúlio não queria que o Brasil fosse satélite de ninguém, de nenhuma outra potência, mas que o Brasil afirmasse a sua própria projeção de poder a partir do seu próprio desenvolvimento. Naturalmente, várias alianças foram feitas. Getúlio não era um isolacionista que queria isolar o Brasil do mundo, apartar o Brasil do resto dos países, da comunidade das nações. Longe disso. Então, as alianças foram feitas e o Brasil de Getúlio estava aberto a essas alianças. Mas essas alianças eram de caráter meramente tático, tendo em vista os interesses estratégicos do Brasil, como o aumento das exportações, a criação da indústria pesada, em particular a siderurgia, que é a mãe da indústria de maquinaria, de bens de capital, né? E também o interesse estratégico da liderança do Brasil na América do Sul, como, aliás, ficou patente quando o Brasil foi um dos mediadores na Guerra do Chaco, que ocorreu entre Paraguai e Bolívia, e a mediação do Brasil se deu na década de 1930. O Brasil se manteve neutro e, como potência sul-americana, assumiu a iniciativa de mediar as relações entre os dois países para se chegar a um acordo e se estabelecer a paz. A política externa do Getúlio era uma política ativa e altiva, apesar de soberanista. E por que soberanista? Né? Pela mesma razão que era soberanista, era uma política externa que visava os interesses do Brasil, inclusive fazendo a mediação na América do Sul para colocar o Brasil como liderança continental, sacramentar essa posição. Em resumo, né, houve parcerias e coalizões circunstanciais, mas não alinhamento automático com nenhuma potência. Alinhamento automático estava descartado. O único alinhamento automático do Brasil de Getúlio era consigo próprio, era com o próprio Brasil, com mais ninguém. A tão comentada aproximação de Getúlio com o nazifascismo no final da década de 1930, em particular a partir do Estado Novo, nunca existiu. Vamos tirar isso da cabeça, porque
isso é apenas uma calúnia, isso é, digamos assim, uma fake news. Essa amizade de Getúlio com o eixo nazifascista. E essa calúnia foi provocada pela inconformidade da oposição liberal e americanófila, por exemplo, da grande imprensa carioca e paulista, com o fato de Getúlio ter cancelado o pagamento da dívida externa aos Estados Unidos e proibido bancos estrangeiros no Brasil a partir do Estado Novo. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores do Getúlio, Oswaldo Aranha, que foi um dos principais combatentes da Revolução de 30 e aliado do Getúlio de primeira hora, de primeira e de última hora também, já que o Oswaldo Aranha foi um dos poucos que ficaram aliados ao Getúlio durante toda a trajetória política, durante toda a era Vargas, né? O Oswaldo Aranha era absolutamente o contrário ao nazifascismo e admirador e aliado das democracias ocidentais. Esse apoio ao nazifascismo, né, era mais forte em setores militares mais conservadores, representados, por exemplo, pelo Góes Monteiro, pelo Eurico Gaspar Dutra. Né? Setores esses que, significativamente, seriam os primeiros a defender o alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos depois da guerra. Então, os principais americanófilos, logo depois da Segunda Guerra, no finalzinho da Segunda Guerra, eram justamente os que defendiam a aproximação do Brasil com o eixo, com a Alemanha, com o Terceiro Reich e com a Itália fascista. Eles tinham posições de destaque no governo do Vargas, mas não eram os únicos a terem posições de destaque. Havia outros elementos também, como Oswaldo Aranha. E, acima de todos, havia o Getúlio, cuja posição política, cujo sentimento nunca se coadunaram com o imperialismo germânico, com o imperialismo fascista da Itália. O projeto de Getúlio, o projeto do Estado Novo da Revolução de 30, era o Brasil para os brasileiros, não o Brasil para os alemães, não o Brasil para os italianos, não o Brasil para os Estados Unidos, não o Brasil para a União Soviética ou para quem quer que fosse, mas o Brasil para os brasileiros. Isso foi levado ao pé da letra, sem concessões. E tanto Getúlio, a era Vargas, não teve nada a ver com o nazifascismo, que em 1938 Getúlio expulsou o embaixador alemão Hitler. O Getúlio expulsou o embaixador alemão Hitler do Brasil, pois fora descoberto o plano alemão de fomentar identitarismos étnicos e culturais entre os alemães do sul do país, né? Entre as colônias alemãs no sul do país, e também entre os indígenas. Inclusive, os tribunais nazistas chegaram a considerar os indígenas brasileiros e sul-americanos como arianos honorários, num esforço de seduzi-los para o projeto imperialista de colonização do Brasil, da América do Sul, pelo Terceiro Reich. E isso tinha o claro propósito de fragmentar o Brasil. Qualquer semelhança com as ONGs indigenistas de hoje, com as ONGs indigenistas, principalmente do Atlântico Norte, de hoje, que defendem na ONU soberania indígena, autodeterminação indígena na Amazônia, nenhuma semelhança é mera coincidência. O projeto é exatamente o mesmo, o nazismo já praticava isso. Né? E o Getúlio descobriu isso, né? O Estado brasileiro estava a serviço do Brasil e descobriu essa tramóia, e o Getúlio expulsou o embaixador alemão do Brasil. Né? E mais ainda, nesse mesmo ano de 1938, o Getúlio proibiu qualquer atividade política estrangeira no Brasil, mirando, sobretudo, o integralismo, que era abertamente financiado por Hitler e Mussolini. Ou seja, Getúlio não realizou aproximação nenhuma com o nazifascismo. Né?
Evidentemente, o Brasil negociava com o Terceiro Reich, o Brasil negociava com a Itália da mesma forma que os Estados Unidos negociavam, da mesma forma que a França negociava, da mesma forma que a Inglaterra negociava, da mesma forma que qualquer país do mundo na época negociava com a Alemanha e Itália. Então, se o Getúlio era fascista porque negociava com a Alemanha e Itália, o mundo todo era fascista, então. Então, isso não é critério para definir como fascista o governo do Getúlio e a política externa do Brasil nesse contexto. Né? Então, nessas circunstâncias, né, de iniciozinho da Segunda Guerra Mundial, né, o apoio do Brasil aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França, à União Soviética na Segunda Guerra Mundial foi bastante natural, né? Já que naquele momento os Estados Unidos de Franklin Roosevelt eram o país que melhor atendia aos interesses nacionais do Brasil. A União Soviética estava fora de cogitação, também não tinha interesse no Brasil, não adiantaria o Getúlio insistir, não teria por que insistir numa aliança com a União Soviética. Né? O Getúlio não queria fazer a Revolução Comunista no Brasil, então, e era esse o tom da União Soviética na época, então não havia porquê. Né? O nazismo, o nazifascismo era hostil à unidade nacional brasileira e nessa época os Estados Unidos de Franklin Roosevelt praticava a política da boa vizinhança na América Latina, que de certa forma protegeu o nacionalismo de Getúlio e também o nacionalismo do Cárdenas no México. E essa política da boa vizinhança com isso blindou a América Latina do ainda poderoso imperialismo britânico. Então era interessante para o Brasil, como era interessante para o México, manter essa aliança com os Estados Unidos, que já era um país imperialista, mas havia dado uma trégua nesse imperialismo com bastante espaço de manobra, com bastante vantagens para o Brasil. Né? Mas, contudo, entretanto, todavia, o apoio do Brasil aos Estados Unidos na Segunda Guerra, o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos não foi automático e não foi gratuito. A contrapartida exigida pelo Getúlio, a concessão das bases aéreas no Nordeste para os aliados, foram o financiamento e a exportação de tecnologia para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, inaugurando a Era do Aço no Brasil. O poder de dissuasão usado por Vargas para barganhar a CSN, em troca do apoio do Brasil aos Estados Unidos, em troca das bases aéreas no Nordeste, não foi um eventual alinhamento ao eixo nazifascista, porque isso estava forésimo de questão. Não tinha condição do Brasil se alinhar com a Alemanha e com a Itália. O sentimento da população brasileira era francamente pró-Estados Unidos. Os interesses nacionais do Brasil não tinham absolutamente nada a ver com os interesses nacionais dos países fascistas. Não havia semelhança nenhuma. Não havia afinidade ideológica do Getúlio, da maior parte do governo do Getúlio, com os países fascistas. Né? Então, isso estava completamente fora de questão. Né? E o poder de dissuasão que o Getúlio usou foi a importância das bases aéreas no Nordeste para atravessar o Atlântico, porque sem essa disponibilidade do Brasil, a vitória dos aliados teria sido muito mais difícil. De certa forma, pode-se dizer que o Brasil teve uma participação expressiva na derrota do nazifascismo, uma vez que sem as forças aliadas terem acesso à posição estratégica das bases aéreas do Nordeste para irem facilmente, com mais facilidade, para a Europa,
a vitória dos aliados teria sido ainda mais difícil do que foi. Então, o Brasil teve uma participação importantíssima na derrota do fascismo. E, além disso, a participação da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, no combate ao fascismo, coroou o protagonismo da política externa do Getúlio no combate ao totalitarismo. Então, se houve uma liderança política de fato antifascista no Brasil, foi o Getúlio. Sem ser antifa, ele foi um grande antifascista brasileiro e mundial. O mundo deve a Getúlio a vitória das forças democráticas sobre o fascismo. Né? E, ao mesmo tempo, também, enquanto corria tudo isso, né, Getúlio impediu que a Argentina, que permaneceu neutra na Segunda Guerra Mundial, fosse invadida pelos Estados Unidos, como muitos setores estadunidenses e até mesmo militares oligárquicos do Brasil defendiam. Né? Essa invasão era defendida por esses setores, né? E no caso dos militares brasileiros, muitos que defendiam a invasão da Argentina pelos Estados Unidos eram os mesmos que defendiam o alinhamento do Brasil com o Terceiro Reich no início da guerra. Né? Mas o Getúlio, muito inteligentemente, vetou qualquer possibilidade de conflito com a Argentina. E mais ainda, ele procurou fortalecer as relações do Brasil com o país irmão e com a América Latina como um todo, instituindo a obrigatoriedade do espanhol nas escolas em 1942, na reforma educacional que teve nesse ano, e também criando o suplemento Pensamento da América no jornal Amanhã, que era o órgão oficial do Estado Novo. O pensamento da América era voltado à difusão da cultura latino-americana no Brasil e vice-versa, aproximando-nos dos nossos vizinhos e projetando o poder brando do Brasil no nosso continente, de certa forma competindo com os Estados Unidos, que faziam o mesmo no contexto da política da boa vizinhança, mas evidentemente a favor dos seus próprios interesses. Então, o Getúlio criou todo um mecanismo de imprensa midiático para aproximar o Brasil da Argentina e da América Latina, que foi esse suplemento Pensamento da América, que era divulgado no jornal Amanhã, né? Que era o jornal oficial do Estado Novo e coordenado pelo Cassiano Ricardo, que foi um dos expoentes do modernismo brasileiro. E isso estava inserido na visão estratégica do Getúlio de uma aliança permanente entre Brasil e Argentina. Segundo o próprio Getúlio, segundo o que ele mesmo falava, a aliança do Brasil com a Argentina, essa amizade entre os dois países, era uma questão de programa de governo. Né? Ou seja, o Getúlio tinha como uma questão de princípio a amizade do Brasil com a Argentina e se esforçou sempre para cultivá-la. Né? E com isso protegeu a Argentina de uma invasão. Né? Invasão essa que evidentemente tinha como objetivo derrubar o general Edelmiro Farrell, cujo vice e principal ministro era o Perón. Então, o Getúlio protegeu a Argentina e protegeu o peronismo. E o Perón sempre foi muito grato ao Getúlio por isso. Né? Aliás, o Estado Novo do Getúlio e a Revolução de 30 no Brasil foram uma das principais influências do Perón para constituir as reformas sociais e econômicas que ele estabeleceu na Argentina no seu governo. Então, Getúlio Vargas é uma figura muito importante, não só para o Brasil, mas também para o nosso país irmão, a Argentina. De certa forma, Getúlio Vargas é o pai espiritual de Perón. E, sendo o pai espiritual de Perón, ocupa uma posição política imensa na história da Argentina. E
E tudo isso estava inserido num projeto de independência e de soberanismo, né, do Getúlio. Né? E foi justamente por conta desse projeto que o Getúlio foi derrubado em 1945 por um golpe coordenado por Adolf Berle, que era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, e a família Rockefeller, com o apoio das oligarquias liberais brasileiras. Então, o fim do Estado Novo não tem nada a ver com aquela historinha bonita que contam nas escolas, né? Que virou a versão oficial, de que os pracinhas que foram para a Europa lutar contra a ditadura fascista e lutar pela democracia, quando chegaram aqui no Brasil, ficaram espantados que, que a democracia pela qual eles lutaram na Europa não havia no Brasil. Então eles foram lá e derrubaram o Getúlio para implantar a democracia. Isso é conto da carochinha, isso é conto de fadas, isso não existiu. O verdadeiro motivo foi porque derrubar o Getúlio era fundamental para os interesses dos Estados Unidos. Vamos lembrar que durante o Estado Novo, o Getúlio consolidou a nacionalização progressiva dos recursos naturais do Brasil, bem como proibiu o estabelecimento de bancos estrangeiros no nosso país, cancelou a dívida externa do Brasil com os Estados Unidos, né? E além disso ainda havia a Lei Malaya, né? Feita pelo Agamenon Magalhães, grande aliado de Getúlio, né? E essa lei Malaya, né? Por conta dos traços levemente orientais do Agamenon Magalhães, é um nome, se eu não me engano, foi o Chateaubriand que colocou esse nome na lei, um nome racista, né? Uma qualificação racista que as oligarquias brasileiras deram a essa lei. Na verdade, essa lei não era malaia coisa nenhuma, essa lei era extremamente brasileira e reforçava o controle nacional sobre as indústrias estratégicas, as indústrias básicas do Brasil. E incrementava o grau de soberania do Brasil. E foi para impedir que isso se efetivasse, que isso continuasse se realizando, que os Estados Unidos, particularmente o Adolf Berle e a família Rockefeller, com o apoio das oligarquias entreguistas, liberais, americanófilas brasileiras, foram lá e derrubaram Getúlio por meio de um golpe militar em 1945. Um golpe militar esse contra o Getúlio, que sucedeu à vitória do Perón na Argentina. Uma vitória que, como eu já falei nos vídeos sobre o Perón, foi absolutamente contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos se envolveram diretamente na eleição argentina contra o Perón e perderam. Né? Então, para evitar uma aproximação ainda maior entre Brasil e Argentina, que praticamente enterraria a doutrina Monroe, né? E colocaria a América do Sul, né, e a América Latina de pé ante os Estados Unidos, ante qualquer imperialismo. Então, para isso, os Estados Unidos, com o apoio das oligarquias aqui, foram lá e derrubaram o Getúlio em 1945. Né? E após o golpe contra o Getúlio, a política externa do Brasil passou a se alinhar automaticamente aos Estados Unidos. Os governos que sucederam Getúlio, o governo do José Linhares e do Dutra, né, alinharam automaticamente o Brasil aos Estados Unidos sem pestanejar. O que o Bolsonaro faz hoje em relação aos Estados Unidos, o José Linhares e o Dutra fizeram também depois do Estado Novo. Evidentemente, os resultados para o Brasil foram péssimos. Né? Foram péssimos naquela época e estão sendo péssimos hoje também. Né? E além do Brasil se alinhar automaticamente aos Estados Unidos naquele momento, também aderiu plenamente, cegamente, a todas as instituições de Bretton Woods, né? Como o FMI, o GATT, Banco Mundial e tantos outros. Né? No seu segundo governo, o Getúlio retomou os fundamentos da política externa que adotaram antes. Mas, dessa vez, os Estados Unidos não estavam mais dispostos a tolerar o seu nacionalismo. Já não havia mais Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, já não havia mais política da boa vizinhança. E outra coisa também, quando houve o golpe contra o Getúlio em 1945, Franklin Roosevelt já não era mais presidente dos Estados Unidos. O Roosevelt já tinha morrido, né? Já era o governo do Truman, né? Que encerrou
a política da boa vizinhança e marginalizou a América Latina nas discussões sobre a reconstrução dos países após a guerra. Então, a América Latina voltou a ser o que era, a latrina dos Estados Unidos. Né? Aí já não tinha política da boa vizinhança, já não tinha Zé Carioca, já não tinha Carmen Miranda, aí já não tinha nada disso. Era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Doutrina Monroe na veia, né? Sem vaselina. E no segundo governo do Getúlio continuou sendo assim, né? Doutrina Monroe sem facilitação, sem nenhuma comodidade. Os Estados Unidos estavam preocupados em apoiar a reconstrução da Europa, do Japão e iniciar o desenvolvimento do que depois viriam a ser chamados os tigres asiáticos, com a clara ideia de conter a expansão do comunismo no Extremo Oriente. Para a América Latina, nada. Né? Inclusive, acho até que foi o Truman, né, que foi interpelado, né, sobre quando haveria um plano Marshall para a América Latina, e o Truman respondeu que o plano Marshall para a América Latina é a doutrina Monroe. Ou seja, ele falou claramente que a América Latina não teria ajuda nenhuma dos Estados Unidos, é só porrete, só porrada. Né? Brasil e América Latina só iam apanhar dos Estados Unidos, e era esse o plano Marshall dos Estados Unidos para a América Latina. Né? Ou seja, os Estados Unidos eram Piaget para a Europa, para o Japão, e eram Pinochet, literalmente, para a América Latina. Né? E o Getúlio voltou em 51 nesse contexto. Né? Um contexto em que os Estados Unidos já não estavam mais apoiando o nacionalismo, as forças populares na América Latina. E não à toa, os Estados Unidos, desde o início, conspiraram abertamente para golpear o Getúlio, como, a bem da verdade, também haviam feito em 32, porque os oligarcas rebeldes de São Paulo de 32, eles obtiveram financiamento e apoio militar e logístico dos Estados Unidos também. Né? Ou seja, já não... quando o Getúlio volta no segundo governo, não foi a primeira vez que ele recebeu a oposição dos Estados Unidos. Lá no início da era Vargas, isso já havia acontecido. Né? E recrudesceu ainda mais no segundo governo do Getúlio. Né? E o Getúlio também não fez por menos. O Getúlio não abaixou a cabeça para os Estados Unidos só porque os Estados Unidos queriam. Né? Tanto é que, nesse segundo governo do Getúlio, o Brasil chocou-se com os Estados Unidos ao recusar apoiá-lo na guerra da Coreia. Né? Inclusive, um representante do Partido Trabalhista norueguês, ligado ao OTAN, ligado aos Estados Unidos, já que a Noruega se alinhou automaticamente aos Estados Unidos depois da guerra, a Noruega, governada pelo Partido Trabalhista, e aí um representante do Partido Trabalhista norueguês, que era um figurão da ONU na época, né, ele chegou a falar com o Getúlio para tentar convencê-lo a entrar na guerra da Coreia. Os Estados Unidos pensaram assim, bom, o Getúlio é do Partido Trabalhista, o norueguês lá é do Partido Trabalhista norueguês, então vai que entre trabalhistas ocorre uma sintonia. Só que o Getúlio não estava nem aí para essa semelhança de nomes. Né? O Getúlio não estava nem aí para o que o Viking achava ou deixava de achar. O Getúlio queria a soberania do Brasil, entendeu muito bem que o interesse nacional do Brasil era não entrar na guerra da Coreia, era não apoiar os Estados Unidos. E o Getúlio mandou uma banana lá pro Viking norueguês lá. Né? E com isso mandou uma banana para os Estados Unidos. É que o norueguês era pau mandado dos Estados Unidos para tentar convencer o Getúlio. Então o Getúlio teve muita coragem, muita determinação em deixar o Brasil de fora dessa guerra horrível e cruel, absolutamente desnecessária, uma guerra que até hoje não se encerrou. Né? E uma guerra responsável por dividir a Coreia em dois países e militarizar ao máximo a Península Coreana e gerar uma série de instabilidades naquela
região, né? Além de que os Estados Unidos na Guerra da Coreia foram de uma atrocidade, uma perversidade assim infinitas. E o Getúlio não compactou com isso. O Getúlio falou: não, eu não vou fazer o Brasil entrar ao lado desses psicopatas dos Estados Unidos, né? E de fato não fez, né? E é claro que os Estados Unidos guardam rancor, né? O rancor os Estados Unidos guardam na geladeira para conservar, para não estragar, né? E eles têm rancor contra o Getúlio até hoje por ações soberanistas, ações de independência como a que o Getúlio teve ao recusar que o Brasil apoiasse os Estados Unidos na famigerada guerra da Coreia, né? O Getúlio também limitou em até 10% as remessas de lucro para o exterior, afetando enormemente as empresas estadunidenses no Brasil. Isso gerou reclamações infinitas do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Mas o Getúlio não estava nem aí, né? Felizmente. Houve também o caso da compra de reatores nucleares da Alemanha, né? O Getúlio comprou os reatores nucleares da Alemanha para fabricar a bomba atômica brasileira. O Getúlio tinha esse projeto, né? Porque o Getúlio sabia que país sem bomba atômica é país fraco, é país subordinado, é país sem poder de dissuasão para barganhar e para impor seus termos nas negociações internacionais, né? E o Getúlio queria construir a bomba atômica brasileira. Para isso, comprou reatores nucleares da Alemanha. Só que esses reatores foram interceptados no porto alemão pela polícia inglesa, sob ordens expressas dos Estados Unidos, que obtiveram essa informação certamente vazada de dentro do governo brasileiro, né? Sempre tem um cipaio, sempre tem um entreguista para vazar informações estratégicas para o chefe deles, os Estados Unidos, e é por essas e outras que o Brasil não consegue ter paz e não consegue encaminhar a longo prazo o seu desenvolvimento, a sua independência, né? E os Estados Unidos, evidentemente, não queriam que o Brasil tivesse bomba atômica, né? Porque, aliás, é por isso que os Estados Unidos pressionam os países a assinarem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, porque eles querem se manter como oligopolizadores, como controladores da força militar nuclear mundial, né? Quando, na verdade, para qualquer país ser independente, não pode assinar esse tratado de não proliferação. Tem que ter a sua bomba atômica. Só com bomba atômica que o Brasil vai ser independente, e o Getúlio sabia disso. E por isso que os Estados Unidos não deixaram o Brasil ter a bomba atômica. Mas, ao mesmo tempo, né, o Getúlio estava ciente de que não poderia se opor completamente aos Estados Unidos sem fazer do Brasil um satélite da União Soviética. Não havia condições para um enfrentamento frontal e completo contra os Estados Unidos. E isso obrigou o Getúlio a ceder em vários aspectos nesse segundo governo, né? Uma concessão que o Getúlio fez foi a continuidade da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que não era tanto de interesse para o desenvolvimento nacional do Brasil, já que as propostas as propostas para a industrialização do Brasil iam mais no sentido de liberalismo, de atração de capitais externos, do que propriamente de constituição de uma capacidade produtiva e tecnológica autônoma nacional, né? Mas foi dessa Comissão Mista Brasil-Estados Unidos de onde surgiu o projeto do BNDE, que foi criado no governo do Getúlio, né? O BNDE foi idealizado pela Comissão Mista como uma forma de nacionalizar os dólares que seriam atraídos para cá, que viriam para cá por meio do Exim Bank, do Banco Estatal de Exportação e Importação dos Estados Unidos. Então o BNDE foi pensado para ser um banco de atração e de nacionalização dos dólares que viriam para cá para aplicação em projetos e investimentos. Então o BNDE não foi criado propriamente com intuito nacional, mas evidentemente, como todo banco de desenvolvimento, pode ser usado para propósitos nacionais. Pode e deve, né? E de fato foi, né? Aí tem toda uma história de desenvolvimento do BNDE, que o BNDE se desliga cada vez mais nas décadas seguintes
desse imperativo de desenvolvimento dependente, por assim dizer, e passa a caminhar no sentido do desenvolvimento autônomo, do financiamento ao capital brasileiro e não a simples atração de capital externo como era no início, né? Mas isso foi para depois do Getúlio à medida que o banco se desenvolveu. O Getúlio queria seguir esse caminho também, mas não houve tempo, né? O Getúlio também cedeu aos Estados Unidos quando assinou o acordo militar com os Estados Unidos, né? Acordo militar esse que viria a ser revogado no governo Geisel, né? Sendo também um dos principais motivos para os Estados Unidos passar a se opor à ditadura militar brasileira, né? O Getúlio também permitiu a exportação dos minerais atômicos para os Estados Unidos, mas não fez isso de graça. Ele arrancou a concessão de maior facilidade de aquisição de equipamentos e com transferência de tecnologia. O Getúlio conseguiu colocar essa cláusula no contrato. O Brasil exportaria as terras raras, o tório, as areias monazíticas, mas em troca obteria maior facilidade de aquisição de equipamentos dos Estados Unidos com transferência de tecnologia. Ou seja, o Brasil poderia produzir aqueles equipamentos depois sem precisar chamar uma empresa dos Estados Unidos, sem precisar chamar a empresa lá do tio Sam, né? E esses equipamentos seriam sobretudo no setor de petróleo e de energia nuclear com fins pacíficos, né? Isso se deu porque naquele momento o Getúlio estava mais preocupado em construir uma indústria nacional de petróleo e posicionar o Brasil no avanço das pesquisas atômicas pacíficas. E para isso condicionou a exportação dos minerais atômicos a esse objetivo, né? O Getúlio era muito pragmático, ele sabia que nem todas as coisas boas viriam ao mesmo tempo. Claro, se qualquer esforço fosse feito para que o máximo de coisas boas viessem ao mesmo tempo, esse esforço teria que ser feito. Mas muitas vezes era impossível isso acontecer. Então, deveria haver uma escolha de prioridades. E a prioridade do Getúlio naquele momento era que o Brasil construísse a Petrobras, construísse usinas nucleares, enfim, se tornasse autossuficiente em petróleo, em derivados de petróleo e dominasse todos os ramos das atividades ligadas à energia nuclear, ligadas ao átomo, né? Então eram essas as prioridades do Getúlio, prioridades essas muito bem escolhidas, e para isso ele acabou tendo que ceder na pressão dos Estados Unidos para haver a exportação desses minerais atômicos. E uma outra concessão que o Getúlio também fez foi no Pacto ABC, entre Argentina, Brasil e Chile. Esse pacto estava sendo costurado pelo Perón, de formar um bloco geopolítico alternativo aos Estados Unidos, que envolveria Argentina, Brasil e Chile, né? No primeiro momento, o Getúlio sinalizou positivamente para a formação do Pacto ABC, mas o então ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura, denunciou isso, falou que o Getúlio estava querendo se alinhar com o Perón para impor a República Sindicalista no Brasil e tudo mais, né? E a imprensa lacerdista, direitista, udenista, explorou isso ao máximo para demonizar o Getúlio, e o Getúlio acabou tendo que voltar atrás. E o Perón ficou bastante confuso, porque o Perón estava certo de que o Brasil apoiaria a Argentina, como Getúlio havia sinalizado, mas em face da pressão interna dos Estados Unidos contra isso, o Getúlio acabou tendo que ceder. Esse segundo governo de Getúlio foi bastante conturbado, porque, como eu disse lá quando eu comecei a falar dessa segunda etapa, os Estados Unidos estavam muito mais agressivos contra o Brasil e não deram um minuto de sossego ao Getúlio nesse momento. E ainda assim o Getúlio conseguiu realizar um monte de coisas fantásticas e que fizeram a diferença no Brasil, mudaram radicalmente as estruturas do Brasil, tornou o Brasil um país mais desenvolvido, mais soberano e mais independente dos Estados Unidos, mesmo com toda essa pressão. É por isso a importância de um estadista que, mesmo em situações adversas, consegue deixar um legado positivo na história, né? Apesar de todas essas concessões, o Getúlio manteve-se absolutamente inabalado
em edificar as bases energéticas nacionais do país, fundamentais para o desenvolvimento. Né? E mais do que isso, mais do que criar a Petrobras, mais do que criar o Fundo Nacional de Eletrificação, mais do que criar o projeto da Eletrobras, que tudo isso conferiu ao Brasil uma enorme capacidade, uma enorme independência em relação aos Estados Unidos, em relação às potências capitalistas. Né? O Getúlio também começou a defender, publicamente, nesse segundo governo, o que ele chamava de nacionalismo cooperativo entre os países do terceiro mundo, para que juntos se fortalecessem. O Getúlio tinha o entendimento de que os países subdesenvolvidos só alcançariam o seu desenvolvimento se eles se unissem entre si para que não dependessem dos centros capitalistas que evidentemente não tinham interesse no desenvolvimento do terceiro mundo. Os países do terceiro mundo deveriam se aliar entre si, estabelecer parcerias fundamentais entre si para juntos poderem caminhar juntos rumo ao desenvolvimento e modificar as hierarquias geopolíticas do mundo no sentido mais favorável a eles. Né? Então, nesse sentido, Getúlio estava imbuído daquele espírito terceiro-mundista da Conferência de Bandung, né? Que viria a acontecer em 1955. Né? Se o Getúlio não tivesse sido morto em 1954, provavelmente o Brasil teria participado da Conferência de Bandung em 55, já que o Getúlio possuía esses mesmos ideais. Né? Então, em resumo, o que podemos colocar sobre a política externa do Getúlio é que ela foi absolutamente aliada e complementar da política interna dele. Né? E a política externa do Getúlio esteve comprometida com o projeto de fazer do Brasil uma nação soberana, uma nação desenvolvida, uma nação com justiça social, uma nação que não abaixasse a cabeça para ninguém, enfim, uma nação que de fato fosse independente, né? Uma nação que de fato estivesse à altura das suas próprias capacidades. A política externa do Getúlio serviu ao projeto do Brasil brasileiro, do Brasil independente, que é o que todos aqui defendemos. Nesse sentido, a política externa do Getúlio, bem como todas as demais dimensões que são interligadas, elas constituem um modelo básico para nós hoje em dia. Né? Isso não quer dizer que devamos copiar, porque as circunstâncias são diferentes, mas é um exemplo, um modelo de como fazer um Brasil independente. Indica o caminho que devemos seguir, que é esse caminho de soberania, de desenvolvimento, de justiça social, coordenado por um Estado nacional, né? Não um Estado colonial. Né? E nesse ponto a política externa cumpre um papel fundamental no sentido de afirmar a independência e a soberania do nosso país. Né? Muito obrigado a todos.